Boa noite. Boa noite. O goleiro Bruno foi levado hoje à delegacia de Ribeirão das Neves para prestar depoimento. O inquérito investiga a morte de Graziele Beatriz, irmã da babá que teria cuidado do filho do jogador com Elisa Samúdio. Um dos acusados aponta Bruno como mandante. Foram 3 horas de depoimento na Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na saída, Bruno parecia tranquilo. Ele foi ouvido pela Polícia Civil sobre o inquérito que investiga a morte de Graziele Beatriz Leal de Souza em janeiro do ano passado. Um dos 3 presos pelo assassinato dela, Cláudio Marcos Maciel, teria apontado Bruno como mandante do crime. Ele não deu motivação. Ele falou que a Graziele era babá dos filhos dele com a Dayana. E por isso sabia demais. Essa foi a motivação que ele falou. Mas que não está confirmado isso. Ele negou qualquer envolvimento, participação, negou que conhece, nunca viu esse tal de Cláudio, e negou também que essa Graziele nunca foi babá dos filhos dele, que a babá dos filhos dele com a Daiane seriam do Rio de Janeiro, 2 babás do Rio de Janeiro. E quando vinha para Minas Gerais, trazia as babás juntos. Então ele negou essa versão do Cláudio. A polícia acredita que Graziele tenha sido assassinada por engano. O alvo seria a irmã dela, Geisla, que teria dívidas com traficantes. Além de Cláudio, que para a polícia foi o mandante da morte de Graziele, também estão presos Daniel Lourenço Maciel da Silva, conhecido como Beiçudo, que seria o executor, e Reginaldo de Jesus, o Sombra, que teria ajudado na fuga. Negando esse fato que ela nunca foi babá do filho do Bruno com a Daiane, então a gente descarta essa motivação. Quem você pretende ouvir agora para esse caso? Algumas pessoas ligadas a Graziele, são amigas dela, os familiares já foram ouvidos. E, por último, ouvi a Daiane. A defesa de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, move uma ação na justiça contra o advogado do goleiro Bruno, Rui Pimenta. De acordo com o advogado de Macarrão, Leonardo Diniz, o pedido de indenização por dano moral no valor de R$1 milhão deve-se às declarações de Rui Pimenta de que Macarrão seria homossexual e que mantinha relação homoafetiva com o goleiro Bruno. A defesa de Macarrão pede também a retratação pública do advogado de Bruno. O Rui Pimenta afirmou que ainda não tomou conhecimento sobre o pedido de indenização e que só se pronuncia depois de ser citado pela Justiça. Um ônibus e um micro-ônibus foram incendiados em Santa Luzia. Os veículos eram utilizados no transporte escolar da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um lote vago e atingiu os veículos que estavam estacionados no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E a Polícia Civil apresentou hoje um suspeito de contrabando de cigarros. Osório Rocha Neto foi preso quando comercializava cigarros contrabandeados do Paraguai num shopping da rua São Paulo, no centro da cidade. Ele foi detido com vários pacotes e com caixas de cigarros. Uma força-tarefa foi realizada hoje para desarticular uma quadrilha que fraudava a Previdência Social. 6 criminosos que agiam em Minas Gerais e na Bahia foram presos. As investigações tiveram início em abril do ano passado e apontaram que a quadrilha se especializou na criação de pessoas fictícias a partir de registros de nascimento falsos para obter junto à Previdência Social o recebimento de pensão por morte, cometendo assim os crimes de estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Estima-se que o prejuízo causado aos cofres públicos ultrapasse a cifra de R$8 milhões. A operação denominada Carpedim contou com a participação de 59 policiais federais e 6 servidores do Ministério da Previdência Social. 2 homens armados assaltaram uma joalheria no bairro Itapuã, na região da Pampulha. A loja fica num conjunto comercial que fica dentro de um shopping. Os bandidos mandaram os funcionários do local ficarem quietos e não tocarem em nada enquanto recolhiam as joias e relógios. Depois do assalto, os suspeitos fugiram pelas escadas e ainda são procurados. A empresa não informou qual o valor roubado. E a polícia procura 3 homens suspeitos de assaltar uma joalheria hoje de manhã na rua São Paulo, no centro de BH. As imagens do circuito de segurança mostram o momento que os bandidos chegam ao estabelecimento. Eles rendem o segurança na porta e o levam para o banheiro. A atendente é rendida enquanto eles roubam as joias. Ela é obrigada a abrir o caixa.
O julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, chegou no seu segundo dia. Bola está sendo julgado pela morte do carcereiro Rogério Martins em maio do ano de 2000. O julgamento do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, pela morte do ex-carcereiro Rogério Martins Novello, é marcado pelo embate entre defesa e acusação. No primeiro dia, a sessão começou com 6 horas de atraso por causa de um pedido de adiamento feito pela defesa e que foi negado pela juíza Marixa Rodrigues. 3 testemunhas foram ouvidas. Uma delas afirmou que 8 pessoas teriam presenciado o crime, mas que nenhuma foi ouvida pela polícia. Nós tentamos, na fase do sumário de culpa, identificar essas pessoas, foi negado pelo juízo. Nós tentamos, na fase do 422, que é um artigo próprio para produzir essa prova, foi negado pelo juízo. E nós fizemos prova hoje, pelo depoimento do Mário, que pessoas outras presenciaram os fatos, que pessoas outras estavam quando dos acontecimentos, e nenhuma delas tem seu nome identificado nesse inquérito que veio a gerar o processo. Uma testemunha que estava no local do crime não reconheceu Bola como o assassino. Era a melhor das testemunhas. Ele estava à distância de uma porta a outra de um veículo Kombi, olhando diretamente para o algoz e mais, correu atrás do algoz. Também observou o algoz por quase 1 hora de frente à loja. No segundo dia do julgamento, o delegado Edson Moreira foi ouvido. Mais uma vez, houve embate entre defesa e acusação. Várias perguntas dos advogados do réu foram impugnadas. A defesa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos interrogou outras 2 testemunhas na tarde desta terça-feira. A expectativa é que Bola seja ouvido e a sentença decretada até esta quarta-feira. O repórter Eloy Oliveira fala agora ao vivo do Fórum de Contagem. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Olha, já dura quase 3 horas o interrogatório de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, aqui no Fórum de Contagem. Ele se emocionou muito durante esse tempo, chorou algumas vezes e foi o período da tarde foi considerado o mais tenso até agora. Houve bate-boca entre defesa e acusação. Bola também revelou que teria um desentendimento, seria um desafeto do delegado Edson Moreira. Por causa disso, há expectativa de que ocorra nas próximas horas uma acariação entre Edson Moreira e Marcos Aparecido dos Santos. Em seguida, a próxima etapa será a partir dos debates entre acusação e defesa e contando réplica, tréplica, isso pode chegar a até 5 horas. A expectativa é de que a sentença seja anunciada ainda hoje, já durante a madrugada, mas a juíza pode decidir aí por interromper ou não a continuidade do julgamento. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. Um jovem de 20 anos foi atropelado por uma moto hoje de manhã na Avenida Raja Gabaglia. Por conta do acidente, o trânsito no local ficou retido por cerca de 1 hora. A vítima foi levada para o Hospital João 23 com várias escoriações pelo corpo e uma fratura exposta na perna. Um choque entre uma carreta e um caminhão-baú causou um grave acidente na BR-040, próximo ao trevo de Ribeirão das Neves. O caminhão chegou a descer uma ribanceira e tombou. O Corpo de Bombeiros teve grande dificuldade para resgatar o motorista. O outro veículo envolvido no acidente ficou com a parte lateral danificada. Um quartel da Polícia Militar foi alvo de bandidos em Campo Belo, no sul do estado. Uma bomba foi atirada no local. E a polícia acredita que esta é uma tentativa de intimidação. Telhas, azulejos, carros e até a cozinha foram atingidos pela bomba. No meio do pátio, um buraco se abriu no chão. Foi neste ponto que a bomba explodiu. O carro mais danificado foi de um cabo da Polícia Militar, comprado há 4 meses e ainda não tinha seguro. Os bandidos passaram de moto e jogaram uma dinamite. Ao todo, 8 carros foram atingidos, dentre eles 2 viaturas da Polícia Militar. O impacto da bomba foi tão forte que quase todos os cômodos do quartel foram danificados. As polícias militar e civil fizeram um rastreamento em toda a cidade e conseguiram identificar alguns suspeitos. 4 jovens, sendo uma mulher, e 3 rapazes foram apreendidos, todos eles menores de idade. Tivemos a apreensão de 2 armas de fogo, um simulacro, várias munições, grande quantidade de dinheiro de origem duvidosa, buchas de maconha.
e além da moto que foi utilizada na ação dessa madrugada, e era uma moto furtada e foi recuperada. Segundo o delegado regional e o comandante da Polícia Militar, possivelmente a bomba foi uma tentativa de intimidação aos policiais. Acreditamos que seja, como o município de Campo Belo, pela mídia, constantemente está dando que está violenta, a ação das polícias aqui está sendo frequente, possa estar incomodando. Tá? Mas não é isso que vai nos inibir. Isso será mais uma motivação para que a gente possa trabalhar. A seguir, você vai ver que a polícia concluiu o inquérito de grave acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo. O motorista estava em alta velocidade. E o flagrante que foi parar na internet. Carro passa por debaixo de trator. Veja como.